Ó onipotente e eterno Deus, que pelo teu querido Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos ordenaste pedirmos fiéis obreiros para a tua seara. Suplico-te de todo o meu coração, em favor de meu pregador e pastor, para que abra a tua boca cheio de alegria, pregando a tua santa palavra retamente, contra qualquer doutrina errônea e contra qualquer abuso, anunciando o ministério do teu evangelho, instruindo e falando na tua igreja de maneira própria, com toda a ousadia, para que eu e todos os meus amados irmãos, congregados comigo nesta igreja, sejamos confortados pelo teu Espírito Santo. Vivamos na presente vida em tua obediência e sejamos salvos por toda a eternidade, mediante o teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite, querida igreja, estimados irmãos e irmãs no Salvador Jesus, neste sexto domingo de Páscoa, no calendário religioso, calendário eclesiástico, no dia em que nós também, no calendário civil, temos a alegria de estarmos comemorando o Dia das Mães. Queremos saudá-los com as palavras do Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, onde lemos: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que os escolhi para que vão e deem fruto, e que esse fruto não se perca. Isso a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Assim nós saudamos a cada um de vocês com estas palavras do Senhor Jesus, registradas pelo evangelista João, neste então sexto domingo de Páscoa. Saudamos também a todos os irmãos e as irmãs que estão participando no nosso culto de forma virtual, remota, em suas casas. Que Deus abençoe a cada um de nós em todo este culto. Seguimos cantando o primeiro hino de todas as tribos. Podem sentar-se. Todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De todas as culturas, línguas e nações, no templo emergirão.
Seguindo a nossa ordem litúrgica, nós vamos invocar a Deus colocando-nos em pé. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amados no Senhor, de coração sincero nos acheguemos de Deus, o nosso Pai, e lhe confessemos todos os nossos pecados, suplicando-lhe em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele nos conceda o perdão. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E tu perdoaste a maldade do meu pecado. Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu, pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades, com que provoquei a tua ira, merecendo muito justamente o teu castigo temporal e eterno. Deploro de todo o coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. Diante de Deus eu vos pergunto: é esta vossa sincera confissão, que vos arrependeis verdadeiramente de vossos pecados, que credes em Jesus Cristo e que tendes o sincero e firme propósito de corrigir a vossa vida pecaminosa pelo auxílio de Deus Espírito Santo? Se é, então afirmai-o, dizendo sim. Sim. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E da parte por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os vossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Perdoados, queremos agora ler o Salmo de Louvor, que nos convida ao louvor, que é o Salmo 98. Cantem uma nova canção a Deus, o Senhor, pois Ele tem feito coisas maravilhosas. Com a sua força e com o seu santo poder, Ele se tornou vitorioso. O Senhor anunciou a sua vitória. Ele fez com que as nações conhecessem o seu poder salvador. Com amor e fidelidade, Ele cumpriu a sua promessa ao povo de Israel. Até nos lugares mais distantes do mundo, todos viram a vitória do nosso Deus. Cantem ao Senhor com alegria, povos de toda a terra. Louvem o Senhor com canções e gritos de alegria. Cantem louvores a Deus, o Senhor, com acompanhamento de harpas, e toquem música nas liras. Ao som de trombetas e cornetas, cantem com alegria diante do Senhor, o Rei.
Ruja o mar e todas as criaturas que nele vivem. Cante a terra e os seus moradores. Rios batam palmas, montes cantem com alegria diante do Senhor. Porque ele vem governar a terra. Ele governará os povos do mundo com justiça e de acordo com o que é direito. Deus, doador de tudo que é bom, pela tua santa inspiração, concede que possamos pensar naquelas coisas que são corretas e pela tua misericordiosa direção possamos realizá-las. Através de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo, e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Podei-vos assentar. Então, neste dia que nós, no calendário civil, nós estamos hoje lembrando das nossas queridas mães, nós temos um hino com a letra muito bonita dentro do Louvai ao Senhor, que está projetado, é o hino 214. E nós vamos cantá-lo neste momento, e prestem bem atenção quando estiverem cantando, como essa letra, ela diz muita coisa sobre a mãe. Então, Mãe Sublime Dom. Cantemos. Logo após, nós vamos ter duas leituras bíblicas, e serão conduzidas pelo irmão Vanderlei e a sua esposa Luciana. Hoje em profusão
A leitura bíblica de hoje está registrada em Atos capítulo 10, versículos 38 a 48. Atos 10, 38 a 48, onde lemos: Sabem também como Deus derramou o Espírito Santo sobre Jesus de Nazaré e lhe deu poder. Jesus andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os que eram dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra de Israel, inclusive em Jerusalém. E depois o mataram, pregando-o numa cruz. Pedro continuou: Porém Deus ressuscitou Jesus no terceiro dia e também fez com que ele aparecesse a nós. Ele não foi visto por todo o povo, mas somente por nós, que somos as testemunhas de Deus, as testemunhas que Deus já havia escolhido. Nós comemos e bebemos com ele, depois que Deus o ressuscitou. Jesus nos mandou anunciar o Evangelho ao povo e testemunhar que ele foi posto por Deus como juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas falaram a respeito de Jesus, dizendo que os que creem nele recebem por meio dele o perdão dos pecados. Quando Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam ouvindo a mensagem. Os judeus, seguidores de Jesus, que tinham vindo de Jope com Pedro, ficaram admirados por Deus ter derramado o dom do Espírito Santo sobre os não-judeus, pois eles ouviam os não-judeus falarem em línguas estranhas e louvarem a grandeza de Deus. Então Pedro disse: Estas pessoas receberam o Espírito Santo como nós também recebemos. Será que alguém vai proibir que sejam batizados com água? Então mandou que aquelas pessoas fossem batizadas em nome de Jesus Cristo. E elas pediram a Pedro que ficassem ali alguns dias. Leitura de 1 João, capítulo 5, versículos 1 a 8. A cura de um paralítico. Depois disso, houve uma festa dos judeus, e Jesus foi até Jerusalém. Ali existe um tanque que tem 5 entradas e que fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico, esse tanque se chama Betesata. Perto das entradas estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados e paralíticos. Esperavam o movimento da água, porque só de vez em quando um anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrava no tanque, depois disso, sarava de qualquer doença. Entre eles havia um homem que era doente fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: Você quer ficar curado? E ele respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Então Jesus disse: Levante-se, pegue a sua cama e ande.
Agradecemos as duas leituras proferidas. Nós vamos hoje também abrir no Evangelho de João, no capítulo 15, versículos 9 até o versículo 17. João, capítulo 15, versículo 9 até o versículo 17. Glórias a ti, Senhor. Convido-vos a nos colocarmos em pé para a leitura de João 15, 9 até 17. Assim como o meu Pai me ama, eu amo vocês. Portanto, continuem unidos comigo por meio do meu amor por vocês. Se obedecerem aos meus mandamentos, eu continuarei amando vocês. Assim como eu obedeço aos meus mandamentos, aos mandamentos do meu Pai, e Ele continua a me amar. Eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem uns aos outros, como eu amo vocês. Ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu mando. Eu não chamo mais vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz, mas chamo vocês de amigos, pois tenho dito a vocês tudo o que eu ouvi do meu Pai. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que os escolhi para que vão e deem fruto, e que esse fruto não se perca. E isso a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. O que eu mando a vocês é isto: amem uns aos outros. Assim termina a leitura do Santo Evangelho. Nós queremos cantar em preparação à pregação o hino 119 do livro Louvai ao Senhor, Cristo para Todos. Podem sentar-se. Jesus.
Querida igreja, esse sexto domingo, então, de Páscoa, queremos meditar convosco nas palavras há pouco lidas do texto de Atos dos Apóstolos, este capítulo 10, dos versículos 34 até 48. Nós queremos então meditar convosco no tema Deus trata a todos de modo igual. Que o nosso Senhor e amado Deus, que trata a todos de modo igual, possa nos iluminar neste momento, mentes e corações, para que, guiados pelo seu Santo Espírito, nós possamos continuar animados como seus instrumentos para levar Cristo para todos. Amém. Podem sentar-se. Querida igreja, será que as pessoas tratam todos de modo igual? Nem sempre. Muitas vezes as pessoas, infelizmente, são tratadas diferente. Às vezes, por diversas razões, dependendo do local em que nós estamos, quem somos. Às vezes uma pessoa é tratada de uma forma e outra de outra, ou até às vezes nós tratamos pessoas de formas diferentes. No entanto, Deus está nos lembrando na sua palavra nesta noite, em Atos 10, por meio do apóstolo Pedro, quando ele está conversando com Cornélio e com a sua família, que existe alguém que quer tratar e trata a todos de modo igual. E este que Pedro falou na casa de Cornélio é o nosso querido e amado Deus. Sim, é esta conclusão que Pedro chegou, quando ele afirmou aqui em nosso texto bíblico, logo no princípio da mensagem que ele veio trazer à casa de Cornélio, ele disse: agora eu sei que de fato Deus trata a todos de modo igual, pois Ele aceita todos os que o temem e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça. E ele continua: vocês conhecem a mensagem que Deus mandou ao povo de Israel, anunciando a boa notícia de paz, por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. A esta conclusão Pedro chegou. Não logo de saída, porque Pedro, sendo judeu, ele tinha uma aversão de ir na casa de pessoas que não eram judeus. Ele não gostava de ir na casa porque ele achava que eles eram impuros. E não só ele achava que não podia ir na casa, mas ele achava que não podia se alimentar na casa de quem não era judeu. Por isso, Pedro, este apóstolo de Cristo, ainda não tinha entendido direito a vontade de Deus, quando enviou seu Filho amado a esta terra para nascer, sofrer e morrer por cada pessoa, pois ele ainda achava que somente o Evangelho é para os judeus. Então, para mudar esta ideia de Pedro, nós vemos no capítulo 10, que Deus vem até ele na forma de uma visão, e ele diz isso lá no versículo 11, conta-nos a visão que ele teve. Enquanto Pedro estava então orando, ele viu o céu aberto e uma coisa parecida com um grande lençol amarrado pelas 4 pontas, que descia até o chão. Aí ele segue vendo aqui, versículo 12. Dentro daquilo havia todos os tipos de animais de 4 patas, de animais que se arrastam pelo chão e de aves. Então Pedro ouviu uma voz
que dizia: Pedro, levante-se, mate e coma. Pedro respondeu: mas de jeito nenhum, Senhor. Eu nunca comi nenhuma coisa que a lei considera suja ou impura. A voz falou de novo com ele: não chame de impuro aquilo que Deus purificou. E isso aconteceu 3 vezes. Em seguida, a coisa que parecia um lençol foi levada de volta para o céu. Pedro estava sem entender nada. Começou a entender quando logo depois chegou à casa onde ele estava hospedado. A comitiva que Cornélio, os homens que Cornélio havia mandado para irem buscá-lo, porque Deus também tinha falado com Cornélio e disse para ele buscar este homem chamado Pedro, porque ele teria uma mensagem para dar para ele, e bem como a sua família. E quando Pedro então foi avisado que estes homens estavam ali, guiado pelo Espírito Santo, que disse a ele para escutar aqueles 3 homens que estavam o procurando, e que ele fosse com eles, então ele começou a entender que Cristo Jesus não tinha vindo ao mundo para nascer como um verdadeiro homem, sendo Deus lá no céu, e humilhou-se de tal forma que aceitou sofrer e morrer pelas pessoas, somente para ser o Senhor dos judeus, mas para ser o Senhor, como Pedro chegou lá e começou a falar na casa de Cornélio, de todos. Essa é a mensagem que Pedro então entendera, e é a mensagem que ele veio trazer então para aquela família, e que é a mensagem que continua a mesma para nós e para todas as pessoas. É uma mensagem de paz, e ela fala de Jesus Cristo. Pois bem, eu lhes pergunto, mas por que Pedro veio e disse que o Senhor Jesus é o Senhor de todos, ou ele precisa ser o Senhor de todos? E aí de novo nós precisamos lembrar do que as Escrituras Sagradas dizem em outras partes, e o que Deus nos revela em outros trechos das Escrituras, do porquê que Jesus precisa ser o Senhor de todos, judeus e não judeus. É porque todos os seres humanos encontram-se em uma situação espiritual igual. E qual é a situação de todos os seres humanos? E aí as Escrituras sempre nos dizem a mesma coisa. E o que Deus nos revela? Todos pecaram. Essa é a verdade, que Deus sempre de novo precisa lembrar a mim e a você, a cada dia e a todas as pessoas. Todos pecaram. E por isso todos precisam deste que Pedro disse que é o Senhor, Jesus. Muito bem, o mundo foi criado bom pelo próprio Senhor Jesus como agente do Pai, isso nós sabemos. As Escrituras nos deixam isso muito claro. Adão e Eva eram perfeitos, como toda a criação era perfeita. Mas infelizmente, por meio de uma árvore, que depois nós vamos entender a relação com Cristo Jesus, aqui no texto, de uma árvore entrou o pecado no mundo. Uma árvore foi usada pelo diabo para enganar Adão e Eva, isso nós já sabemos desde criança. E por causa da desobediência de Adão e Eva, que caíram no pecado de comer daquela árvore que Deus tinha dito a eles não comerem, todas as pessoas passaram a ter o mesmo pecado que Adão e Eva têm. Isso está claro nas Escrituras Sagradas. Davi já acreditava e ensinava isso no Salmo 51:5, quando ele disse: de fato eu tenho sido mau desde que nasci.
Eu tenho sido pecador desde o dia em que eu fui concebido, diz Davi. O apóstolo Paulo, quando escreve à igreja de Roma, dos Romanos, no capítulo 5, versículo 12, ele também lembra: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, Adão, né? E pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, estimados, não há nenhum ser humano sobre a terra que tenha nascido após Adão. Nós, dos que vão nascer ainda, que vão nascer e vir a este mundo, infelizmente sem o pecado. E por causa deste pecado que ganhamos de Adão, Deus diz: nós merecemos ser castigados por ele, a morte física e eterna. Como Paulo também lembra lá em Romanos 6:23, ele diz assim: olha, e o salário do pecado é a morte. Mas então nós poderíamos pensar: mas Deus, e se eu tentar, será que eu não consigo fazer a tua vontade? Será que eu não consigo não pecar mais? E assim tu me levarias para o céu, pelas minhas obras. E o próprio Deus se adianta em nos dizer, se por acaso formos tentados a pensar nisso, Ele nos diz: olha, não tem jeito, infelizmente não tem jeito em vocês. Ele diz isso lá no Salmo 14, versículo 3, todos se extraviaram e juntamente se corromperam, e não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Eclesiastes também diz a mesma coisa, capítulo 7, versículo 20, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Mas Deus, mas se eu tentar ser quase perfeito, imagine que isso fosse possível. Então Tiago é o outro apóstolo usado por Deus para nos trazer mais um outro ensinamento, para dizer assim, Tiago 2,10, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de tudo. Puxa vida! Então não tem mais jeito mesmo, em nós mesmos não. É isso que Deus está tentando mostrar para as pessoas ao longo de todos esses séculos, e que Ele quer continuar mostrando para todas as pessoas, que nelas mesmas não há maneira de elas se livrarem desta situação em que se encontram. E é por isso que Deus, não querendo a condenação de nenhum de nós, pois Ele não se alegra na condenação de nenhum ser humano, que é o que nós mereceríamos, porque o salário do pecado é a morte, como Ele disse, mas Ele continua dizendo em Romanos 6:23, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui nós podemos ver a relação com o texto de Atos 10, com a mensagem que Pedro veio trazer então para a casa de Cornélio. Cornélio e a sua família, com toda certeza eles sabiam que eles eram pecadores, mas eles não sabiam como livrar-se do pecado. E o que Deus precisava dizer para eles é que existe um jeito que Ele providenciou amorosamente, misericordiosamente, e que tira o pecado das pessoas e as declara perdoadas, e que elas passam a deixar de ter o Senhor como o diabo como Senhor, e que poderão ter o Senhor Jesus como seu Senhor, pois Ele quer ser o Senhor de todos, Pedro chegou afirmando a casa de Cornélio. E o que Pedro veio dizer então naquele dia, naquela família, que Deus pediu para ele falar, é o que nós lemos. Quando ele diz: olha, agora eu sei que de fato Deus trata
todos de modo igual, porque Ele aceita todos os que o temem. Esta é a mensagem de paz que Pedro veio trazer a nós também, que sabemos que somos pecadores e que não conseguimos nos livrar dos nossos pecados. E a mensagem de paz que Deus traz a nós é por meio de Jesus Cristo, diz Pedro, que é o Senhor de todos. Esta mensagem, diz Pedro, todos os profetas falaram a respeito de Jesus, dizendo que os que creem nele recebem por meio dele o perdão dos pecados. Jesus é o Senhor de todos, diz Pedro. Por quê? Porque como nós lemos também no Evangelho de João mesmo, no capítulo 3, versículo 16, ele já tinha dito, ele amou o mundo, ele amou todas as pessoas pecadoras, e todas elas precisam saber disso. Assim como você sabe disso, todas precisam saber disso. E todas aquelas que têm a fé neste que é o Senhor Jesus, elas têm o perdão dos pecados, diz Pedro. Essa é a mensagem que Pedro veio trazer naquela casa. Mensagem de paz, porque ele segue dizendo aqui, porque Cristo Jesus, como nós lemos aqui na sequência da mensagem dele, ele foi ungido, diz Pedro, pelo Espírito Santo. Deus derramou o Espírito Santo sobre Jesus de Nazaré. Ele deu poder, ele andou por toda a parte fazendo o bem, curando todos os que eram dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. E ele segue dizendo, e nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra de Israel, inclusive em Jerusalém. Mas mesmo ele tendo sido ungido pelo Espírito Santo e tendo todo o poder de Deus, e Deus estando ao lado dele, ele aceita que o pendurem no madeiro, na cruz. E aí vem a relação com a árvore do Antigo Testamento, lá de Gênesis, da queda em pecado. Assim como o pecado entrou no mundo e trouxe a desgraça para todos os seres humanos por causa de uma árvore onde Adão e Eva desobedecem a Deus, assim, por causa da desobediência de um outro homem, que é Deus também, que aceita abrir mão de todos os seus poderes num madeiro que vem da árvore, ele é pendurado, e ele aceita sofrer e morrer por todas as pessoas. Assim Deus, em amor, em graça e misericórdia por nós, mesmo que nós fôssemos seus inimigos e nada tivéssemos feito para que Ele quisesse fazer isso por nós, Ele o faz. E por isso Pedro continua dizendo, Jesus que deu a sua vida por nós numa cruz, Deus ressuscitou Jesus no terceiro dia e também fez com que Ele aparecesse a nós. E Ele não foi visto por todo o povo, mas somente por nós, que somos as testemunhas que Deus já havia escolhido. Nós comemos e bebemos com Ele, depois que Deus o ressuscitou. Jesus não permaneceu morto. Essa é a mensagem do sexto domingo de Páscoa que nós estamos. Deus aceitou o sacrifício dele no madeiro, pelos pecados do mundo inteiro, o ressuscitando. E então a mensagem que Pedro tinha para anunciar e que nós hoje continuamos tendo para anunciar é a mesma. Qual é a mensagem que pode transformar o coração de alguém que está nas trevas do pecado, que é do diabo, e pode fazê-la ser de Cristo Jesus, para que Ele possa ser o seu Senhor?
Aí Pedro diz, é a mensagem que Jesus nos mandou anunciar, o Evangelho. É a boa notícia de paz, que está em Cristo Jesus. Ele que foi posto por Deus como juiz, diz Pedro, dos vivos e dos mortos. Sim, Jesus é o juiz dos vivos e dos mortos. No dia da segunda vinda dele, ele virá como juiz dos vivos e dos mortos. Mas juiz de quem? Daqueles que negarem o Evangelho, daqueles que não deixarem o Espírito Santo fazê-los acreditar que é na obra dele no madeiro que está o perdão dos pecados. No entanto, para aqueles que foram unidos a Cristo Jesus desde o dia do seu batismo, ou pela pregação deste Evangelho, Pedro diz, a notícia que nós temos é a mesma que os profetas já falaram a respeito de Jesus, versículo 43. A notícia é que os que creem nele, recebem por meio dele o perdão dos pecados. E então, no dia do juízo, ele não será dia de juízo para aqueles que creem em Jesus, mas será o dia em que Jesus virá como um rei glorioso, e então nós seremos buscados e levados por este rei glorioso, que virá então em poder e glória, e não dia de juízo. Por isso, para que Deus possa continuar nos mantendo sempre firmes nesta fé em Cristo Jesus, Deus, em sua graça e misericórdia, Ele nos deixou as Escrituras Sagradas, para que Deus possa vir sempre a nós e a todas as pessoas que ainda não estão unidas com Cristo Jesus, para que assim o Espírito Santo possa conservar os que já creem na fé e dar a fé salvadora àqueles que ainda não creem. E é o que nós vemos que aconteceu aqui na casa de Cornélio, porque quando Pedro acabou de falar estas palavras e não outras, é a mesma palavra que nós temos para falar hoje. O que aconteceu, diz o texto no versículo 44, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Mas que palavra? Essa palavra. Qual é a palavra então que nós temos para continuar dizendo a todo mundo? A mensagem de paz que Deus traz, a boa notícia que Deus traz, que é o seu Filho Jesus, que morreu, sofreu e está vivo, e que é o único que tira o pecado das pessoas, que já tirou, e que dá o perdão dos pecados de fato para cada pessoa, quando ela passa a crer nele, ela passa a tê-lo como Senhor e Salvador. E é esta fé que vocês têm, desde o dia que foram batizados, pois ali Jesus passou a ser o Senhor de vocês. Não é mais o diabo o Senhor de vocês, mas é Jesus, pois o batismo agora vos salva, diz o apóstolo Paulo. Porque quem passa a reinar na vida daquele que crê em Jesus, é Jesus. Ele vos comprou, Ele pagou um preço alto por nós, que é o que Pedro está lembrando aqui na mensagem. E é por isso, estimados, que nós podemos cantar, como acabamos de cantar no hino há pouco, né? Que Cristo para todos é a missão de Deus. Essa é a missão que é de Deus. E aí aquela última estrofe, ela nos traz assim um consolo muito grande, né? Quando ela fala que é urgente, de mãos dadas, trabalhemos no Evangelho a semear, o nosso Mestre sempre junto nos ampara até a lida terminar. Nós somos os seus instrumentos, que Deus preparou e quer continuar usando para pregar este santo Evangelho a todas as pessoas. Vocês, mães, estão sendo este instrumento de Deus.
que já desde pequeno, quando vocês trouxeram os seus filhinhos à pia batismal, e pelas mãos do pastor que a batizou, Deus e Espírito Santo desceu sobre o filho de vocês. E Ele deu aos filhos de vocês a alegria de eles terem Jesus como o Senhor da vida deles. Assim, todas as vezes em que vocês continuam dizendo, como nós cantamos antes no hino das mães, falando para os nossos filhos que Jesus é aquele que sofreu e morreu por nós, vocês estão sendo a voz divina, a voz do céu naquele lar. Deus continue ajudando vocês, queridas mães, a serem a voz dele dentro do vosso lar, porque assim Jesus Cristo poderá, pelo auxílio do Espírito Santo, continuar sendo o Senhor da vida dos vossos filhos. Mas, estimados, muita gente ainda não conhece Jesus, ou não acredita nele. E essa missão de Deus, ela é urgente, porque pode ser que amanhã, aquela pessoa que hoje está com vida não esteja mais. E o momento em que o Espírito Santo consegue trabalhar no coração de alguém, como aqui na casa de Cornélio, é enquanto a pessoa vive neste mundo, enquanto alguém pode levar o Santo Evangelho para ela, e o Espírito Santo pode trabalhar nela. Por isso, estimados, esse é o momento que Deus quer continuar trabalhando por meio de nós. Talvez muitas vezes nós até possamos estar pensando, por sermos pecadores, como Pedro estava pensando. Viram, Pedro não queria ir na casa de não-judeus. Felizmente Deus conseguiu mudar a cabeça e o pensamento dele, e ele foi levado por Deus para ir à casa de Cornélio, à casa dos não-judeus. Vocês já imaginaram se o Evangelho, se Deus tivesse deixado que o Evangelho não chegasse aos não-judeus? Nenhum de nós conheceria e nem acreditaria em Jesus, porque eu acho que entre nós nenhum é de origem judaica. Graças a Deus que Ele achou uma maneira para que a sua palavra chegasse até nós hoje, por meio dos pastores que já tivemos, por meio dos nossos pais, vizinhos, irmãos e irmãs na fé. Mas muitas vezes, quem sabe, nós possamos estar sendo tentados a achar que eu já tenho Jesus, eu já creio nele, a minha família também já crê. E possamos pensar assim, mas então já está bom. Ou quem sabe achemos que aquela pessoa ou aquela outra, eu acho que essa não é digna de estar entre nós. Pedro achava isso, essa é impura, ela é indigna, aquelas pessoas não posso me misturar com elas. Talvez possamos ser tentados a pensar isso também, achando que a dignidade para alguém estar na igreja, quem sabe poderíamos esperar que fosse dela. No entanto, lembram o que Deus veio falar para Pedro: o que torna alguém puro não é o que a pessoa faz, mas é o que Deus faz nela. E o que Deus faz nela quando ela ouve a pregação do Evangelho? Ele a faz crer em Jesus. E é Ele que tira o pecado, não é a pessoa que tira o seu pecado. Pois quando nós somos a boca de Deus, Deus e Espírito Santo pode fazer aquela pessoa crer nele, seja o que ela é aqui no mundo. Talvez aquela que a gente menos gostaríamos de estar perto dela, que consideramos aos nossos olhos impura, mas Deus pode trazer a ela o verdadeiro Evangelho, que é Cristo Jesus, e dar a ela a fé verdadeira, que a coloca dentro da comunhão dos santos, como nós confessamos em cada culto no credo apostólico, graças a Ele, pela palavra que for pregada a ela. Por isso, estimados, que Deus nos ajude para que nós possamos, pela ação do Espírito Santo, continuar tendo vontade de sermos
alimentados e fortalecidos na nossa fé em Cristo Jesus, que quer continuar sendo nosso Senhor, pela ação do Espírito Santo na palavra, que Ele continue nos dando sempre vontade de nos alimentarmos na Santa Palavra e na Santa Ceia, pois assim Cristo Jesus pode continuar e Ele é dado a nós. E assim nós possamos, fortalecidos, cheios do perdão, da vida e da salvação, em união com Cristo Jesus, possamos sempre continuar sendo motivados, como diz o nosso lema deste ano, a compartilhar o Evangelho, compartilhar o perdão, a vida e a salvação que já são nossos, por estarmos unidos com Cristo Jesus. E então, que Deus possa estar trazendo cada vez mais pessoas para estarem em comunhão com a família de Cristo Jesus. Aqui, já na igreja que nós falamos que é a militante, para o dia que partirmos, também estarmos na companhia daquelas pessoas que já morreram em Cristo e estão na igreja triunfante. Que Deus nos abençoe para que a missão de Deus possa continuar por meio de nossas mãos, das nossas vidas aqui na terra. Amém. A nossa confissão de fé, nós vamos fazê-la cantando o hino 148 do Louvai ao Senhor. Nós cremos todos num só Deus. E ao cantarmos a confissão, também traremos as nossas ofertas de gratidão. Podem sentar-se. Por nós
A nossa oração geral de hoje, nós vamos usar aqui, temos o nosso inário, na página 43, oração geral da igreja, onde a igreja poderá sempre dizer, após o pastor falar, por tua misericórdia, Senhor, ouve a nossa oração. Dentro do momento dos pedidos locais e também intercessões, queremos lembrar-nos de pedir e agradecer, no dia 10 agora de maio, ou seja, amanhã, né, o Wellington Neumann, nosso irmão na fé, está completando 16 anos. Também eu e a minha esposa Marilei queremos agradecer a Deus, porque hoje, dia 9 de maio, há 23 anos atrás, estávamos então diante do altar do Senhor em casamento. Então completamos hoje 23 anos de matrimônio. Também nós temos os pedidos aqui da internet. A dona Erna Klippel pede a oração pelo Dia das Mães, e a irmã Leonilda Reisner pede oração pelo seu filho Lucas. Vamos orar então ao Senhor. Coloquemos-nos em pé. Todo-Poderoso e eterno Deus, digno da reverência de todas as pessoas, agradecemos-te de coração pelas inúmeras bênçãos que, sem mérito ou dignidade da nossa parte, nos concedeste. Louvamos-te especialmente por teres preservado entre nós a tua palavra salvadora e os santos sacramentos. Pedimos-te, Senhor, que concedas à tua igreja pureza de doutrina e pastores fiéis, que preguem a tua palavra com ousadia e poder. Permite a todos que a ouvem uma correta compreensão e confiança na mesma. Envia trabalhadores à tua seara e abre a porta da fé aos que ainda não te conhecem. Lembra os inimigos da tua igreja com misericórdia e concede-lhes o arrependimento para a nova vida em Cristo. Protege e defende a tua igreja de todos os perigos e tribulações. Fortalece a nós e os demais cristãos para que coloquemos a nossa confiança exclusivamente na graça revelada em Cristo. E ajuda-nos a combater o bom combate da fé, para que alcancemos, afinal, a nossa salvação eterna. Por tua misericórdia, Senhor, ouve a nossa oração. Derrama a tua graça e o teu amor sobre todas as nações da terra. Abençoa especialmente a nossa pátria, o seu povo e a todos que ocupam cargos de liderança e autoridade. Faze resplandecer a tua glória no meio do povo, para que haja misericórdia e verdade, justiça e paz em todos os lugares. Por tua misericórdia, Senhor, ouve a nossa oração. Entregamos aos teus cuidados as nossas escolas, e pedimos-te que concedas que os nossos filhos cresçam num conhecimento e sabedoria que seja útil, bem como nas virtudes cristãs, e ajuda-os para que possam produzir bons frutos para a vida aqui neste mundo. Dá sabedoria, senso de responsabilidade, espírito de sacrifício e paciência aos professores e mestres, para que possam cumprir com alegria e prazer a sua vocação de educadores da justiça que provém de Cristo. Por tua misericórdia, Senhor, ouve a nossa oração. Bondosamente, defende-nos de toda calamidade proveniente de incêndio e inundação, guerra e doenças contagiosas, de escassez e fome,
de marginalidade, crime, desemprego e de qualquer outro mal que possa afetar o nosso corpo. Cuida e faze prosperar a cada um em sua vocação e permite que todas as ciências e artes úteis floresçam entre nós. Sê o Deus das viúvas e dos órfãos, o ajudador dos enfermos e necessitados, o confortador dos abatidos e aflitos. Por tua misericórdia, Senhor, ouve a nossa oração. aceita, te imploramos, nosso corpo e nossa vida, nossos corações e nossas mentes, as ofertas que trazemos perante ti para o teu louvor e serviço. Por tua misericórdia, Senhor, Ouve a nossa oração. concede o teu Espírito Santo a todos os que participam da Santa Ceia hoje, para que recebam o corpo e o sangue de Jesus Cristo em sincero arrependimento, fé confiante e para o enriquecimento de suas vidas gastadas em amor a ti e ao seu semelhante. Por tua misericórdia, Senhor, Ouve a nossa oração. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos pelas mães, que são um dom, sublime dom, um presente dado por ti. Por isso nós te damos glórias, ó Senhor, por todas as mães pelas quais de ti sabemos, como cantamos, que Jesus sofreu. Por meio dessas mães sabemos que Jesus sofreu e por nós morreu. Obrigado, ó Pai, por todas as mães que trouxeram ao nosso coração e à nossa vida, que foi aquela voz celeste que foi enviada para nós, para que Jesus se tornasse o nosso Senhor. Senhor, ajude a todas as mães para aquelas que não ainda estiverem fazendo isso, que consigam, motivadas por ti, fazerem esta obra nas suas vidas. E também elas possam ter a certeza de que elas não estão sozinhas, mas elas estão sendo amparadas por ti. E tu queres, Senhor, dar forças a cada uma delas, que elas saibam que sempre estão sendo guiadas e orientadas por ti. Também, Senhor, nós te agradecemos por todas as mães que não estão mais conosco, mas que foram importantes para cada um de nós, que já estão na tua companhia. Te agradecemos pelo exemplo que podemos aprender delas. E te pedimos, Senhor, que continue sempre a guardar e guiar a cada mãe aqui nesta vida, para que nós possamos sempre, por meio delas, enxergar as tuas obras sendo realizadas em nossa vida, em nossa família. Obrigado, então, ó Deus, pois da mãe tu é o amor, ela é o doador. Querido e amado Deus, também nós te pedimos em favor da dona Leonilda, favor do filho da dona Leonilda Reisner, pelo seu filho Lucas. Olha, Senhor, com toda a atenção pelo Lucas, para tudo o que for necessário para este filho da dona Leonilda, que tu possas, Senhor, ajudá-lo nas suas dificuldades. Ao mesmo tempo, Senhor, nós te agradecemos por teres abençoado ao meu matrimônio junto com a da minha esposa Marilei, que há 23 anos atrás estávamos perante o teu altar. Nós te agradecemos, Senhor, porque em todos estes anos nós nunca fomos abandonados por ti, mas tu sempre continuastes nos abençoando e ouvindo as nossas orações, para que até aqui tivéssemos chegado juntos com a bênção dos filhos que nos deste. Continue, Senhor, a guardar-nos, bem como a todos os casais da tua igreja, para que nós possamos assim, Senhor, com a tua graça e a tua orientação, permanecermos unidos. Querido Deus, também te agradecemos por mais um ano de vida que concedeste ao jovem Wellington Neumann no dia 10 agora de maio. Queiras, ó bom Deus, continuar a guardá-lo e protegê-lo por todos os dias,
todos os anos, e por tua graça e misericórdia lhe acrescentares. Por tua misericórdia, Senhor, ouve a nossa oração. como estrangeiros e peregrinos que somos neste mundo, ajuda-nos, por meio da verdadeira fé e uma vida agradável a Ti, a nos prepararmos para a vida que há de vir, fazendo a obra que nos confiaste enquanto é dia, antes que venha a noite, quando ninguém mais pode trabalhar. E quando vier a nossa hora derradeira, sustenta-nos com o Teu poder e recebe-nos em Teu reino celestial. Por Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Amém. Podem sentar-se. Queremos também, então, aproveitar para receber o sacramento da Santa Ceia em mais este culto. Por isso, queremos nos preparar enquanto cantamos o próximo hino, hino 96 do Louvai ao Senhor. Queremos seguir a liturgia da ceia colocando-nos em pé. O Senhor seja convosco. E com o teu espírito. Levantai os vossos corações. Levantemos ao Senhor. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Assim fazê-lo é digno e justo. É verdadeiramente digno, justo e do nosso dever, e em todos os tempos e em todos os lugares te demos graças, ó Senhor Santo Pai, onipotente e eterno Deus, mediante Jesus Cristo nosso Senhor, portanto com os anjos e arcanjos e com toda a companhia celeste,
louvamos e magnificamos o teu glorioso nome, exaltando-te sempre, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus dos exércitos. Os céus e a terra estão cheios de sua glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito, bendito, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. E semelhantemente também depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Cordeiro divino, morto pelo pecador, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, a paz concede. Sejam bem-vindos mais uma vez à ceia do Senhor Jesus. Durante a distribuição, no primeiro momento, nós teremos uma música, um vídeo, sendo passado, enquanto os músicos poderão participar da ceia. Depois, os demais poderão participar. Podem sentar-se.
Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Ninguém tem maior amor do que Cristo Salvador. Sua vida ao mundo deu, Filho único de Deus. O amor que teve Deus libertou os filhos seus, demonstrou-nos afeição e graciosa compaixão. Dom supremo é o amor recebido do Senhor, que nós temos com o irmão. É amor sem distinção. O amor que teve Deus libertou os filhos seus, demonstrou-nos afeição e graciosa compaixão. Jesus Cristo Redentor se entregou por nós em dor, e só nele temos paz. Sua graça nos apraz. O amor que teve Deus libertou os filhos seus, demonstrou-nos afeição e graciosa compaixão. Que esta ceia, ela vos fortaleça e preserve nesta fé verdadeira em Cristo Jesus, que é o vosso Senhor, que lhes dá certeza de vida, perdão e vida eterna. Amém. Assim como Simeão, quando ele teve o menino Jesus nos braços, ele pôde falar essas lindas palavras que queremos dizer agora aqui, também podemos dizer o mesmo, pois nós também recebemos o próprio Senhor Jesus. Vamos falar com Simeão, seguindo Nunc Dimittis. Senhor, agora despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as gentes e para a glória de teu povo Israel. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todos sempre há de ser. Amém. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Demos graças ao Senhor e oremos. Onipotente Deus, nós te rendemos graças, porque nos reconfortaste por este dom da salvação. Suplicamos-te que concedas por tua graça, que o mesmo nos fortaleça a fé em ti e nos dê ardente caridade para com o nosso próximo.
mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém. O Senhor seja convosco. E com o teu Espírito, Bendigamos ao Senhor. demos graças a Deus. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. 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 Podei vos assentar. Nós, com gratidão a Deus, nós agradecemos a Ele por termos tido esta oportunidade de estarmos novamente juntos, participando, deste culto com Ele. Hoje de manhã nós também já tivemos uma parte da congregação conosco, onde nós também tivemos a alegria de estar recebendo na família Cristo para Todos 2 crianças por meio do santo batismo. Nós recebemos por meio do santo batismo o Hugo Henrique de Moraes Borchardt e também o Luiz Guilherme Rodrigues da Silva, bem como foram aceitos como novos membros por profissão de fé Ivanildo Rodrigues dos Santos e Sidneia Teixeira da Silva. Que Deus abençoe estes novos integrantes da família Cristo para Todos. Queremos convidar a todos para o nosso próximo culto, presencial e virtual, na próxima quinta-feira à noite. Não no domingo, mas na quinta-feira. O dia está anunciado ali, porque é o dia da ascensão do nosso querido Senhor Jesus. Então, nosso culto será no meio da semana e todos que desejarem participar poderão fazer as suas inscrições, então, pelo grupo da congregação. Quinta-feira, então, às 19 horas aqui na igreja. No domingo, não teremos culto neste domingo, mas teremos a assembleia da paróquia. Então, nós gostaríamos de convocar, na verdade, cada um de vocês, para estarem presentes na Assembleia da Paróquia. Ela acontece somente uma vez por ano, Não pudemos ainda realizá-la conforme era o planejado em março, devido à pandemia, mas agora então acreditamos que será possível realizarmos no próximo domingo, a partir das 9 horas lá na linha 9. É muito importante que os irmãos e as irmãs da congregação estejam participando desta assembleia também, porque lá será tratado um assunto ligado diretamente à congregação, conforme vocês aprovaram na última assembleia da congregação. Então nós pedimos a todos os irmãos, e estejam então participando. Não vai ser servido o almoço, como sempre era o nosso costume, devido à pandemia, não podemos fazê-lo. Por isso ele é mais cedo, 9 horas. Pretendemos terminá-la aí até 11 horas, 11h30 ao máximo, então, para que cada um possa voltar à sua casa e almoçar com a sua família. Também estaremos reiniciando as atividades, depois de 1 ano e pouco, com as servas. Então, o próximo domingo à tarde, às 17 horas, lembramos as servas que quiserem participar do encontro, às 17 horas aqui na igreja, próximo domingo. Assim, nós queremos ainda hoje ter um momento de homenagem às nossas queridas mães, e eu convido a nossa professora da escola dominical, a Luciana, e vai conduzir esses trabalhos. Então,